Feliz Natal! Eu estou aqui para trazer uma mensagem para você sobre o Natal. Você já deve ter recebido, como eu também recebi, GIFs de Natal, textos de Natal, talvez até vídeos de Natal. São muito bons, é muito legal a gente compartilhar tudo isso nesse momento tão especial. E refletindo sobre uma mensagem que eu pudesse trazer para você, a ideia que Deus colocou no meu coração é fazer um trocadilho com aquela brincadeira de criança que a gente tinha, que a gente estava num jogo e aí a gente falava, olha, melhor de 3. Pois é, pensando, orando, falando com Deus, Ele me deu a ideia de trazer para a gente agora uma reflexão chamada nesse trocadilho, maior de 3. 3 pontos em que Deus ele é o maior. E o primeiro ponto em que Deus ele é o maior, ou que a gente pode dizer, é que nós temos o maior milagre ocorrido no Natal. Por que o maior milagre? Porque no Natal a gente comemora, segundo a Bíblia, o nascimento de Deus entre nós. Sabe o Deus infinito? O Deus que criou todas as coisas, Ele decidiu nascer entre nós. No Evangelho de João, nós temos 3 versículos que falam muito sobre isso. No capítulo 1, versículo 1 fala, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse Verbo é Jesus. Esse verbo com um V maiúsculo, se você for olhar na sua Bíblia, em algumas Bíblias talvez a palavra, do grego significa Logos. Esse Logos é o Deus conosco, Jesus conosco, Deus Emanuel. Deus infinito, Criador de todas as coisas, decidiu se fazer carne e habitar entre nós. Em Cristo, nós podemos ver uma pessoa com uma dupla natureza. A natureza divina, que Jesus tem, na Trindade a gente crê assim, conforme a Bíblia, e a natureza humana. E é muito interessante que a gente olha aqui nesse texto e a gente vê que esse Deus, que era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo, aos Colossenses, ele ainda diz assim, Colossenses 1, 15 a 16, ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você já pensou que o Criador de todas as coisas decidiu se fazer homem e habitar entre nós? Que nesse Natal você possa celebrar o maior milagre de todos, que é Deus decidindo nascer e estar entre nós. Além disso, nós temos a maior humilhação. Em Filipenses 2, 5 a 8, diz assim, tenho entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Você consegue imaginar algo infinito? Imagina um universo gigante, o universo tem fim, mas imagina algo maior do que o universo, infinito, que você pegasse e colocasse dentro de uma caixinha de fósforos. Você consegue agora, com essa metáfora, pensar que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, decidiu, o infinito, decidiu se fazer carne e habitar entre nós, se tornar humano, nascer e estar aqui conosco, nascer, viver, sofrer, ser morto na cruz e habitar entre nós? Isso é a maior humilhação que um Deus poderia sofrer. E Deus, em Cristo Jesus, sofre. Ele nasce, ele se humilha e ele se mostra. Deus se fazendo homem e habitando entre nós, essa é a maior humilhação. E como se não bastasse, ainda nós temos
exemplo vivo de Jesus no lavar dos pés. Em João 13:14, diz assim, ora, Jesus falando, depois ele lavar os pés dos discípulos, Pedro, sabendo que para um mestre aquilo era impensável, ele falou, não quero que você lave os meus pés. E Jesus falou, se eu não puder lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. O Deus, criador de todas as coisas, se humilha, se torna servo. E além de servo, ele serve lavando até os pés da sua criação. E Jesus diz assim, ora, se eu sendo o Senhor, mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não só como mestre, isso era impensável, mas agora pense, como Deus se fazer carne, habitar entre nós e lavar os pés da sua criação. Esse ou essa é a maior humilhação de todas. A maior humilhação foi Deus nascer no Natal que a gente celebra hoje, sofrer, morrer, morte de cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Mas nós também temos, por fim, o maior amor. Qual é o sentido de Deus fazer esse maior milagre, que é se tornar carne, de Deus se humilhar, se tornar como um de nós, sofrer, se submeter ao julgamento do homem? É o maior amor. João 3,16, um verso muito conhecido, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse trecho a gente pode ver que o que motivou o maior milagre, o que motivou a maior humilhação foi o maior amor. Deus nos amou. Deus amou a sua criação a ponto de querer estar entre nós, a ponto de querer nos salvar. Esse amor foi demonstrado em Jesus. E ninguém, nunca, jamais terá um amor maior do que esse. De um Deus infinito, criador de todas as coisas, todo-poderoso, eterno, se submeter a tudo isso por amor, se submeter a tudo aquilo que Jesus sofreu. Efésios ainda fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. João 15,13 ainda fala, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Que você possa também reconhecer que em Cristo Deus demonstra o maior amor de todos por mim e por você. Quero concluir falando para você, crer nesse Natal, no maior de três, no maior milagre que Deus fez por cada um de nós, no maior sacrifício, na maior humilhação que Deus fez, ao se submeter a cada um de nós a sofrer, a morrer naquela cruz. E tudo isso fundamentado no maior amor que Deus teve por cada um de nós. Feliz Natal! Celebre esse Natal. Você, talvez, meu amigo que estará vendo esse vídeo, meu parente, meu colega de igreja, ou talvez uma pessoa que eu nunca nem vi na vida, que você possa ser impactado por esse maior de três nesse Natal. Compartilhe esse vídeo à vontade, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Feliz Natal! Tchau, tchau! Um beijo no seu coração, valeu!